que está no versículo de número 9 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que diz assim: portanto, vós orareis assim. Ou em uma outra tradução, diz assim: é assim que vocês devem orar. Ou vocês orem assim. Irmãos, existem duas atividades espirituais que elas devem conduzir a vida do cristão, que elas devem reger a nossa vida, devem fazer parte da nossa vida sempre, incessantemente. Essas duas atividades, esses dois pilares que sustentam a nossa vida, que sustentam a nossa caminhada, é o seguinte: o primeiro deles é o estudo da palavra do Senhor. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Escritura. E o segundo pilar que vai sustentar o cristão em meio aos vendavais da vida, em meio às grandes dificuldades da vida, o outro pilar que vai trazer firmeza, estabilidade à minha e à sua vida é a oração. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que os apóstolos, eles tinham essa mentalidade. A vida deles era baseada, era fundamentada nesses dois pilares. Quando você olha para Atos capítulo 6, e o versículo de número 4, nos diz assim a palavra do Senhor: e nós nos dedicaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Então você vai perceber que esses pilares são base da vida cristã, porque a oração é quando nós falamos com Deus, a oração é o nosso falar com Deus, e o estudar a palavra, o ouvir a palavra, o aprender da palavra é ouvir Deus falar conosco. Então essas duas verdades, elas estão juntas na vida cristã, na caminhada cristã. Diariamente nós precisamos nos alimentar da palavra, nos envolver com a palavra do Senhor constantemente, todos os dias. Você precisa ir à palavra do Senhor, mas todos os dias também nós precisamos falar com Deus, nós precisamos nos voltar para Deus em oração. Por isso, eu quero observar o texto e primeiro o contexto dessa oração, da oração dominical, vamos dizer. E é muito interessante que o contexto, o que vem antes dessa oração, Jesus, ele havia apresentado, ele havia falado, desenvolvido, mostrado aos seus discípulos dois tipos básicos de oração, duas maneiras que as pessoas elas podem experimentar, elas podem evidenciar na sua vida. Primeiro, Jesus vai dizer que existe um tipo de oração, uma maneira de orar, que nessa maneira simplesmente a pessoa ela gosta de apresentar a si mesmo. É aquela oração, se você olhar para o versículo de número 5, Jesus vai falar sobre ela, e ele vai dizer que é aquela oração onde a pessoa ela chama a atenção para si mesma. E aquela oração onde a pessoa ela se apresenta, ela quer ser conhecida como uma pessoa espiritual, como uma pessoa santa. É um status, é a oração de demonstração. Depois, Jesus ele nos apresenta um segundo tipo de oração, que é a oração, que eu diria a oração relacional. Porque esta oração, o propósito dela não é mostrar para ninguém, não é mostrar para ninguém que está ali que essa pessoa ora, não é evidenciar para ninguém a sua espiritualidade, as suas belas e bonitas palavras, a sua bonita oração. Essa oração,
o propósito dela simplesmente é buscar a presença do Pai, diz o texto bíblico. No versículo de número 6, ele vai dizer que esse tipo de oração é quando a pessoa, ela entra no seu quarto e no lugar secreto, ela fala com Deus, e no secreto, Deus ouve a oração dessa pessoa. Então veja que Jesus, nesse texto anterior ao que ele fala a partir do versículo de número 9, ele vai classificar, ele vai apresentar a maneira como as pessoas elas agem. Ele vai falar de dois comportamentos, duas maneiras de ser. E logo após isso, ele vai apresentar para os seus discípulos um modelo de oração, um padrão de oração. Esse texto do versículo 9 ao versículo de número 13, ele é um texto que não é simplesmente para nós repetirmos diariamente, todos os dias, dia após dia, sem pensarmos nele. Porque você vai perceber que muitas das vezes, grande parte das pessoas, eles sabem, é um dos primeiros textos que o cristão, seja ele evangélico, seja ele católico, é um dos primeiros textos que ele aprende, é a oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. E aí vai com os tempos, as pessoas elas repetem, e elas repetem diariamente, sem compreender o significado, a importância, o que é essa oração. Porque nesse texto, Jesus, ele nos dá um modelo, ele vai nos dar um padrão de oração. Essa oração, ela aponta para as grandes prioridades da vida. As grandes prioridades da vida estão presentes nesse texto bíblico. E você quer saber se você está orando de verdade, se a sua oração ela contém essas prioridades, você precisa conhecer essa oração. Se você observar, você vai perceber que esta oração, ela fala que o teu reino venha, que seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então todas essas coisas devem ser prioridades na nossa vida. O reino de Deus deve ser prioridade, a vontade de Deus deve ser prioridade. Mas essa oração nos apresenta a centralidade de Deus. Deus é o tema, é um dos temas centrais dessa oração. Essa oração, ela nos direciona para uma vida centrada na pessoa de Deus. Contém tudo essa oração, como um famoso pregador, ele disse, a oração do Senhor. Nessa oração, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos. É uma oração para todas as épocas, para todos os tempos. Nós conhecemos muito bem, mas nós entendemos muito pouco sobre essa oração. Sobre a oração do Senhor. E eu quero começar fazendo duas observações. Primeiro, é que a oração que o Senhor nos ensina, essa oração, ela é um guia, é um padrão, é um modelo de oração. Quando nós olhamos para essa oração, nós podemos cair em dois extremos. O primeiro extremo é aquele onde nós repetimos sem pensarmos no significado dela. E o outro extremo é não prestarmos atenção. É nunca pararmos para refletirmos na beleza, na preciosidade, na profundidade desta oração. Porque esta oração,
ela é produto de uma pergunta que os discípulos fazem para o Senhor. Os discípulos chegam para o Senhor e eles dizem: Senhor, nos ensina a orar. Essa oração, como falamos, ela é um padrão. A outra observação que eu quero ver é que essa oração ela está mencionada tanto no texto de Mateus capítulo 6, como no texto de Lucas capítulo de número 11. Então esse texto de Mateus capítulo 6, onde os discípulos perguntam, chegam para Jesus e dizem: Senhor, ajude-nos, ensine-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Depois que Jesus havia conversado com esses discípulos, havia falado com ele sobre um estilo de vida verdadeiro e um estilo de vida falso. Você pode observar que Jesus vai falar daqueles que ajudam, daqueles que dão esmolas, mas dentro de um contexto que não é verdadeiro. Daqueles que ofertam, daqueles que ajudam apenas para serem vistos. O propósito, você pode observar que o propósito dessas pessoas é simplesmente serem vistas pelos homens, versículo de número 2. Então tem aqueles que ajuda para ser visto, mas tem aquele que ajuda com um propósito verdadeiro. Aí ele vem e fala da oração que é verdadeira e da oração que não é verdadeira, da oração que é no secreto e da oração que é para ser percebida, que era para ser vista. Ele fala do jejum que é verdadeiro, somente Deus está vendo, mas daquele jejum que era para ser percebido. Então veja que ele apresenta dois tipos aqui. E dentro desses dois modelos, desses dois padrões de vida, ele insere a questão da oração. E aí ele vai ensinar para os discípulos, vai dizer: olha, quando vocês forem orar, vocês devem orar dessa maneira. E ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Irmãos, quando nós olhamos para esta oração de Jesus, ela é uma oração simples, com poucas palavras, sem muitas expressões. Nós olhamos e percebemos a simplicidade dessa oração, porque você já percebeu que às vezes, quando nós vamos orar, nós temos a tendência de usar belas palavras. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus glorioso, sublime, majestoso. Jesus simplesmente diz: olha, quando você for orar, você se aproxima e diga: Pai nosso que estás nos céus. É uma oração simples, fala de simplicidade. Mas também nós encontramos nessa oração a sua brevidade. Não são muitas palavras, porque a Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Poucas palavras de Jesus, mas palavras profundas, palavras intensas. Então veja que nós encontramos a simplicidade, nós encontramos a brevidade, nós encontramos também a abrangência dessa oração. Ela é simples, a oração do Senhor é uma oração simples, é uma oração breve, mas é uma oração que abrange todas as coisas. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos está nesta oração. Se você olhar para essa oração, oração dominical, você vai perceber que Deus está nesta oração. Pai nosso que está nos céus. Você vai perceber que nós estamos nessa oração, porque fala do pão que nos dá, do perdão que nos dá.
Você vai perceber que o passado está nessa oração, que o presente está nesta oração, que o futuro está nesta oração também. Você vai perceber que o Pai está nesta oração, que o Filho está nesta oração, que o Espírito Santo está nesta oração. Tudo está aqui nesta oração. A primeira metade desta oração fala sobre Deus, fala sobre o seu nome, fala sobre o seu reino, fala sobre a sua vontade. A segunda metade desta oração fala sobre o homem, fala sobre eu, fala sobre você, fala sobre a igreja, porque fala o pão nosso de cada dia, fala sobre o perdão, perdoa as nossas dívidas, fala, livra-nos das nossas tentações. Então Deus e o homem formam os dois grandes assuntos, formam os dois grandes temas desta oração. Você tem o passado, perdoa as nossas dívidas. Você tem o presente, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, de hoje, de agora. Nós temos o futuro, não nos deixe cair em tentação. Então observe que ela apresenta o passado, o presente e o futuro. Mas veja a trindade presente. Porque diz, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. É o Pai que engrandece o seu nome. Quando diz, venha o teu reino. Quem é que estabelece o reino? Quem é que traz o reino? Quem inaugurou o reino? Quem trouxe o reino? O Filho. Foi o Filho que estabeleceu o reino. Quando diz, seja feita a tua vontade. Mas como é que a vontade de Deus é feita? É o Espírito Santo que executa na minha vida e na sua vida a vontade de Deus. Quando diz, dai-nos o nosso pão, o pão nosso de cada dia, fala da provisão do Pai. Fala da provisão de Deus. Que todos os dias Deus tem uma provisão para a sua vida. Que Deus é aquele que vai cuidar de você. Que Deus é aquele que vai providenciar todos os dias aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Você não precisa se preocupar, porque existe um pão nosso de cada dia que o Pai tem providenciado. Então, o pão nosso de cada dia é a provisão do Pai. Mas quando diz, perdoa as nossas dívidas, é o perdão que o Filho nos dá. Quando nos diz, não nos deixes cair em tentação, é o Espírito Santo que vai nos livrar, que vai nos guardar das tentações da vida. Então você percebe que essa oração, ela começa com Deus. Começa com Deus. Pai nosso que está nos céus. Então nós conversamos com o Pai sobre o Pai. É uma oração que começa com Deus e não começa conosco. Não começa com as nossas necessidades. Não começa com os nossos problemas. O foco não é o meu, não é o seu problema. O foco não é o que precisamos. O foco não é o que necessitamos. O foco é o Pai, é o seu nome, é o seu reino, é a sua vontade. Primeiro é Deus. Então perceba que começa com Deus. Depois que nós conversamos com o Pai, aí nós conversamos sobre a sua família, sobre nós. Aí nós oramos por provisão. Aí nós oramos por perdão. Aí nós oramos por proteção. Então veja, perceba que nós começamos com Deus, para depois irmos para as nossas necessidades.
Então, se você olhar para esta oração, você vai perceber que é uma oração que ela abarca todas as coisas. Tudo está nessa oração. Toda a vida está nela. A eternidade está nela. Tudo que está para acontecer está presente nessa oração. Se as nossas orações não estão de acordo com ela, provavelmente não serão dignos da atenção de Deus. Então essa oração contém tudo. Então a oração começa com Deus. Ele sabe o que precisamos. Antes que eu e você nos cheguemos à sua presença. E aí vem aquela pergunta: olha, se Deus é soberano, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus conhece todas as coisas, se Deus conhece os meus problemas, se Deus conhece os seus problemas, se Deus sabe do que você está passando agora, o que vai passar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, se Deus sabe de tudo isso, e se Ele pode todas as coisas, por que então nós devemos orar? Eu creio que você talvez já fez essa pergunta, ou já foi confrontado por alguém sobre essa pergunta. Se Deus sabe de tudo, se Deus pode todas as coisas, por que devemos orar? Por que devemos nos apresentar diante dele em oração? Eu quero responder a partir da própria pergunta. Por que nós devemos orar? Primeiro, porque Deus já sabe todas as coisas. Que nós chamamos um dos aspectos da natureza de Deus, que é a onisciência de Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Deus nunca se surpreende com nada. Ele nunca está surpreso com nada. Porque Ele é um Deus extraordinário. Ele é um Deus majestoso. Ele é um Deus glorioso. Então quando eu me apresento, quando nós nos apresentamos diante dEle, na presença dEle, para falar com Ele, Ele já sabe o que você precisa. Ele já sabe das suas necessidades. Ele já sabe o que está no seu coração. Ele já sabe do que você precisa. Ele sabe o que você vai passar durante essa semana. As dificuldades que você vai enfrentar. As crises que você vai enfrentar durante a sua trajetória. Durante a sua caminhada. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Por isso eu devo orar. Por isso eu devo falar com Ele. Segundo, Deus, Ele se comprometeu a prover. Deus, Ele se comprometeu a providenciar para o seu povo através da oração. Deus quer nos abençoar. E a intenção de Deus, e a maneira, o caminho que Deus deixou. O caminho que Deus estabeleceu. O caminho que Deus, Ele deixou para a sua igreja, para o seu povo. A maneira como nós podemos nos apresentar, o caminho que Ele deixou foi o caminho da oração. É através da oração. É por meio da oração. É a maneira que Deus preparou. Que Deus providenciou. Por quê? Se Ele sabe de todas as coisas, se Ele pode todas as coisas, por que nós devemos orar? Então, porque Ele deixou na sua palavra. Ele estabeleceu na sua palavra. Ele falou, é uma ordem dEle, é uma palavra dEle. É através da oração que Deus vai suprir as minhas e as suas necessidades. É através das nossas orações.
Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo nos assegura: e Deus suprirá todas as vossas necessidades. É aquilo que o salmista no Salmo 23, versículo 1, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diz a palavra no Salmo 34, versículo 10: mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então esse é o nosso Deus. Ele supre, Ele pode, Ele deseja, Ele quer, através das nossas orações, através da sua oração. Quando você chega na presença dEle, quando você chega diante dEle. Por isso que nós oramos o pão nosso de cada dia. Nós oramos por quê? Porque Deus prometeu. Nós oramos porque Deus estabeleceu na sua palavra. Nós oramos porque na Bíblia está escrito que Deus é o providenciador, que Deus estabeleceu o caminho para nós chegarmos na presença dEle. Nós oramos porque a Bíblia diz que Ele é o Deus da provisão, que Ele é o Deus da providência, que Ele tem milagres, que Ele tem bênção, que Ele tem provisão para a sua vida. Então nós oramos porque Ele conhece as nossas necessidades. Nós oramos porque Ele é o Deus da provisão. E o caminho para a provisão é a oração. Terceiro, nós oramos porque Deus nos convida a trazermos até Ele todas as nossas necessidades. É um convite de Deus. Ele diz na sua palavra: nós somos instruídos, nós somos orientados a pedir, nós somos orientados a procurar, nós somos orientados a bater. Mateus capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Por que que eu tenho que bater? Por que que eu tenho que procurar? Por que que eu tenho que pedir? Porque diz a palavra: peça e será dado, procure e você encontrará, bata a porta e ela vai ser aberta. Bate a porta e ela vai ser aberta. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Você precisa chegar na presença de Deus. Diz a palavra, Salmo 81, versículo 10: abre bem a sua boca e eu encherei. Quando você ora, quando você fala com o seu Pai Celestial, mesmo Ele já conhecendo todas as nossas necessidades, mas Ele nos convida e Ele nos diz: bata na porta, peça, procure, insista, persevere na oração, persevere clamando, persevere buscando a minha face. Está na sua palavra. Por essa razão, nós oramos, porque Ele nos convida a trazer as nossas necessidades até Ele. Apresente nessa noite a sua necessidade diante dEle. Apresente diante dEle as suas petições essa noite. Fale com Ele. Coloque diante dEle e diga: Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso do milagre. Eu preciso de uma provisão. Está na palavra dEle. Por isso eu preciso orar. Por isso eu preciso buscar a face dEle, a presença dEle, porque Ele sabe todas as coisas, porque Ele se comprometeu em providenciar para o seu povo, porque Ele nos convida a levar as nossas necessidades até a presença dEle. Quarto, porque devemos orar, porque devemos falar com Deus, pedir, se Ele é todo poderoso e sabe todas as coisas. Quarto, porque não sabemos do que realmente precisamos muitas das vezes. Muitas das vezes, as nossas orações, a nossa perspectiva em relação à vida, ela é limitada,
ela é pequena. E às vezes, diante de certos problemas, diante das crises da vida, diante das dificuldades da vida, quando você entra naquele vendaval, naquela tempestade, que você muitas das vezes não tem força e você diz, parece que eu vou perecer. Quando você está no meio do mar em fúria, quando você olha para o seu horizonte, você não consegue encontrar às vezes nenhum raio de esperança sobre o amanhã. Quando você está envolto nas crises as mais terríveis possíveis, e você chega diante de Deus e você não sabe como orar, e você não sabe o que dizer, você está apertado, você está espremido pelas tribulações da vida, pelos problemas da vida. É nesse momento que Romanos capítulo 8, versículo 26 entra, quando diz que nós não sabemos como orar, que nós não sabemos, mas o Espírito Santo neste momento, no momento que você chega diante de Deus, que você não tem palavras, porque às vezes nós pensamos que orar é somente palavras. Mas às vezes existem orações tão eloquentes que são resultados não de palavras, são orações que são resultados apenas de um gemido, apenas de um grito de dor, mas que essa oração ela é traduzida diante de Deus por meio do Espírito, porque diz a palavra que quando nós não sabemos orar, quando você não sabe orar, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já se viu diante de um problema? Pense bem naquela pessoa que você orou, que você buscou a Deus, e você clamou, você buscou, e nada aconteceu. E você diz, eu não sei mais como orar, eu não sei mais o que fazer. Eu já orei, eu já busquei, eu já clamei a Deus e nada aconteceu, não funcionou. Por isso que a oração do Senhor nos diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de Deus. Seja feito o querer dEle. Então, quando nós oramos e nós não sabemos como orar, o Espírito está traduzindo o que está no nosso coração para Deus. Quinto lugar, Deus sabe o que precisamos, já falei isso, antes que venhamos pedir. Antes que você chegue diante dEle em oração, que você se apresente diante dEle para pedir. Antes que você chegasse aqui à igreja essa noite, você que está aí na sua casa me ouvindo, você que fala com Deus antes, que você levante a sua voz, antes que você se apresente diante de Deus. Ele já sabe. Ele já sabe. A palavra de Deus nos diz, olha o versículo 6 aí, capítulo 6, versículo 8. O vosso Pai sabe. O vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes que peçam. Antes mesmo que você peça. O que isso significa, irmãos? Se quando você se apresenta diante de Deus, quando você vai falar com Deus, chega diante dele, ele já sabe tudo. Isso significa que eu não preciso, que você não precisa impressionar a Deus. Isso significa que eu não preciso usar de palavras bonitas, de palavras
extraordinárias, de uma linguagem extraordinária. Isso significa que eu precise de longas orações. Não precisamos repetir, porque Ele já sabe. Não preciso de linguagem bonita, porque Ele já sabe. Ele conhece completamente as minhas e as suas necessidades. Quando você ora, você não está informando a Deus sobre o seu problema. Porque às vezes nós chegamos para Deus e é como se Deus não conhecesse o nosso problema. Mas quando você ora, você não está informando a Deus de nada. Ele já sabe, Ele já conhecia a sua necessidade antes que você inclinasse a sua cabeça, antes que você se prostrasse diante dEle. E por que então orar? Parece uma perda de tempo. Se Ele já sabe de tudo, por que eu tenho que orar? Irmãos, a maior necessidade da oração, sabe qual é? A maior razão para existir a oração é para que eu me relacione com o Pai. A oração do Pai Nosso. Jesus não ensinou os discípulos primeiro a pedir pão, a pedir comida, a pedir para resolver o problema do casamento, da família, não. Sabe por que nossa oração às vezes ela é tão fraca? Porque nós nos apresentamos diante de Deus apenas com base nas petições. Nós chegamos pensando que estamos informando a Deus, dizendo: Deus, o Senhor não sabe que eu estou doente? O Senhor não sabe que eu preciso de um emprego? O Senhor não sabe que eu estou com um problema na minha casa, na minha família, com os meus filhos? Deus sabe. Ele já sabe que você tem um problema na sua casa. Você não precisa informar a Ele. Deus não precisa de nenhuma informação. Ele sabe. Mas por que Ele manda então pedir? Sabe por quê? Mesmo Ele sabendo do que você precisa essa noite, de todas as suas necessidades, quando Ele diz: peça, bata, procure. Eu sei de tudo que você passa. Sabe por que você tem que falar? Para você expressar a sua dependência. Para você dizer: Pai, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso com esse problema aqui dentro de casa. Senhor, está difícil na minha vida. Olha, Deus, eu não tenho forças para enfrentar, para suportar. Por isso que eu tenho que orar. Por isso que eu preciso falar com Ele, para expressar minha total dependência dEle. Oramos para edificar a nossa fé, porque Ele é Deus e eu não sou. Oramos porque Deus ordenou que nossas orações fazem parte do plano dEle, do projeto dEle. Ele deixou na Bíblia que eu e você devemos orar. Oração é essa parceria, irmãos, entre você e Deus. É você falar com o Pai. É você apresentar. Deus já sabe, mas eu vou apresentar, eu vou pedir. Porque é a maneira que Deus deixou. O canal para a bênção, para os milagres é a oração. Billy Graham já disse há muito tempo passado. Ele diz que no céu há salas que estão cheias de respostas que ninguém na terra nunca pensou em pedir. Estão cheias de bênçãos, de milagres, de provisões, mas que nunca nós ousamos pedir a Deus, ousamos falar com Deus.
Então Deus deixou a oração para nos aproximarmos dele, porque Ele quer. Não é porque nós vamos informar a Deus. Talvez uma ilustração possa lhe ajudar. Imagine um pai que ele está assistindo ali o seu filhinho, a sua filhinha de 4 anos, tentando montar um quebra-cabeça. E aquela criança, ela tenta e tenta, mas simplesmente ela não consegue colocar as peças no lugar. E o pai, ele assiste com grande interesse, mas ele não interfere. E finalmente, aquela criança chega devagarzinho, pula no colo do seu pai, e ela diz: papai, você poderia me ajudar a montar o meu quebra-cabeça? E aquele pai, ele dá um sorriso, se abaixa, e juntos, eles começam a pegar peça por peça, uma por uma, e eles montam o quebra-cabeça. Mas por que aquele pai não ajudou aquela criança antes? Por um lado, aquela criança não pediu ajuda. Por outro lado, aquele pai queria que ela tentasse sozinha. Mas acima de tudo, aquele pai queria que ela pedisse a sua ajuda. E quando ela o fez, ele ficou honrado. E ele ajudou com prazer. Assim é Deus. Deus quer que você chegue diante dele, que você peça, que você tem um Pai nos céus, que Ele deseja vir ao seu encontro, que Ele deseja vir em nosso auxílio, que Ele deseja cuidar de você, que Ele deseja resolver os quebra-cabeças da sua vida. Quando nós clamamos a Ele, quando nós dizemos: Pai, socorro, eu não sei fazer sozinho. Por isso eu preciso chegar a Ele, orar, falar com Ele, pedir. Deus sabe o que precisamos antes de pedirmos. Então ore, fale com Deus, busque a presença dEle. Talvez você tenha dito: mas pastor, eu já tenho orado tanto pela minha casa, tenho orado tanto pelos meus filhos, tenho orado tanto pelo meu esposo ou pela minha esposa. Quanto tempo você pensa, você acha que eu devo orar para que eles sejam salvos? A resposta é simples: você deve orar até que Deus responda as suas orações. Você deve pedir até que Deus se lembre, assim como aquela viúva, que diz a palavra lá em Lucas capítulo 18, que todos os dias ela batia a porta daquele juiz iníquo. Todos os dias ela estava lá, clamando: faze-me justiça, faze-me justiça. Até que um dia, aquele juiz disse: eu não aguento mais, eu vou fazer justiça a essa família, eu vou fazer justiça a essa mulher. Nessa parábola, Jesus não está dizendo que Deus é como esse juiz, mas o que Ele está dizendo é que nós devemos ser como essa mulher. Nós devemos ser persistentes, devemos orar com persistência, devemos buscar a Deus, devemos clamar a Deus até que Ele responda, porque diz a palavra que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então ore, fale com Deus, busque a presença de Deus, clame ao Senhor. E aqui nós temos um modelo de oração. Um modelo que nós vamos aprender muito. A oração que o Senhor nos ensinou. Eu quero nessa noite, diante dessa palavra, que você aprenda a depender de Deus completamente.
Mesmo Deus sabendo tudo com antecedência, Ele nos ordenou que orasse. Ele nos ordenou que orássemos porque faz parte do plano dEle. Então ore a Ele, fale com Deus. Quero convidar você a colocar-se em pé nessa noite. Diante dessa palavra, quero orar com você essa noite. Quero pedir para que o Espírito Santo, Ele venha, você que está aí na sua casa, Ele venha ministrar ao seu coração. Ó Senhor, assim como o Senhor chegou para os teus discípulos, quando eles chegaram e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ó Deus, nessa noite, a nossa oração é: Senhor, dai-nos um coração que deseja orar, coração que deseja a Tua presença, coração que deseja Te buscar intensamente. Nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, clamando desesperadamente, como um filho que corre para Ti, que corre para a Tua presença. Ó Deus, Pai nosso, nós queremos, Senhor, mais e mais de Ti, Jesus. Busque ao Senhor na sua casa. Busque ao Senhor aí na sua casa. Se aproxime dEle. É um tempo de relacionamento. Chegue diante dEle e diga: Senhor, eu preciso mais de Ti. Eu quero Te buscar mais. Senhor, abençoa. Deus, eu quero abençoar.